Boa tarde, mais uma live aqui na página Profisquilei. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Elisângela Moronari, eu faço parte da equipe Profisquilei, juntamente com a Adriana Guzmão, a Dudu Furtado Ribeiro e a Cláudia Oliveira. A Dudu e a Adriana, elas residem aqui em São Mateus, assim como eu também. E a Cláudia Oliveira é de Sorocaba, São Paulo. Bem-vindos aí, já temos aí, a nossa convidada chegou, nossa convidada especial de hoje, vou estar chamando ela aqui. Vamos lá. Enviei o convite para a nossa convidada hoje. Oi, ei, Olá, boa boa tarde. tarde. Está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo bem. E você, Eu te está ouvindo me ouvindo, bem me também. vendo? Se tiver algum barulhinho aqui externo, tal, porque eu estou aqui num local da casa bem aberto, né, onde transita as pessoas e tal, mas vai dar tudo certo aqui. Tá ótimo. E Você continua me ouvindo bem? eu só tô te ouvindo. Ah, Tô. tá. Não estou usando fone de ouvido também, não. Assim, você está usando? Tá, Tô usando, porque tem muito som aqui na rua, aí resolvi colocar, para não atrapalhar. é, aqui fica um pouquinho difícil para eu estar colocando. Eu resolvi não Não, mas seu colocar, som tá não. ótimo. Seu som tá ótimo. Pessoal que está chegando aí, bem-vindo, boa tarde a todos vocês. Aqui conosco, a nossa convidada especial de hoje, né, para o compartilhamento, né, de nossas leituras. O projeto Profisquilei tem esse objetivo, né, de estarmos compartilhando as leituras que a gente realiza. E aí, eu estou aqui com a Winnie, essa moça linda aí, Winnie Pereira. Ela tem 31 anos, é uma mulher preta, tá? Arquiteta e urbanista, doutora em urbanismo e professora universitária na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, né? Ela é apaixonada por literatura e por arte desde criança, desde a infância. E aí, pessoal, em 2019, a Winnie teve a ideia de criar um projeto literário chamado Leia, Preta, Leia. Para quê? Qual o objetivo desse projeto da Winnie? Para estar falando sobre literatura, para estar compartilhando os livros que ela lê, né? E livros assim que são escritos por mulheres, principalmente por mulheres pretas, tá? E aí eu estive lá na página dela, Leia Preta, Leia, que inclusive é um projeto que está presente no Instagram, está presente no TikTok e também no YouTube. Na descrição dessa live de hoje, vou estar colocando lá os links, todo o contato lá para vocês acessarem e apreciarem esse projeto lindo criado pela Winnie, né? Winnie, fica à vontade para dar seu boa tarde e tal, e depois eu quero te fazer uma perguntinha, ok? Joia, obrigada, Elisângela e a equipe do Profisquilei por esse convite. Eu conheci o Profisquilei por meio da Adriana Guzmão, né? E aí recebi esse convite e estou aqui falando com a Elisângela hoje. O projeto 2 de Leia Preta Leia, ele é, na verdade, o meu segundo projeto de internet. Eu comecei em fevereiro de 2018, com outro projeto chamado Piuini, que falava muito sobre pautas feministas, de negritude, muito numa questão
de atualidades, mas eu me cansei um pouco, porque são assuntos que eles geram, tem muito ênfase de gerar burnout, né? Porque são assuntos pesados. Queria pedir desculpa para vocês, a minha câmera frontal tá ruim, porque ela tá rachada, então essa qualidade aqui não tem como resolver mesmo. Até falei com a Elisângela isso já. Caiu no chão e rachou exatamente na frente da câmera, aí não tem muito o que fazer. Mas enfim, e aí em 2019, 2 anos praticamente depois de criar o Freewini, que ainda existe no YouTube, ainda existe esse canal, não tem sido movimentado, mas existe, tem vários assuntos lá sobre feminismo, sobre negritudes. Eu resolvi falar sobre literatura porque era uma forma de eu permear esses assuntos de forma mais fácil, sem necessariamente estar correndo no assunto que está na crista da onda. Porque a minha estratégia era pegar o que estava acontecendo e fazer um comentário e político por cima, mas era uma estratégia muito cansativa. Eu recebia muito hate, né? Porque isso é normal quando você fala. E aí trouxe na literatura, porque o meu pai, professor Pereira, né, que acaba sendo indiretamente colaborador também, ele tem um programa, né, Sim para a Literatura, o projeto Prazer da Leitura, e aí ele me deu essa ideia de falar sobre literatura, mas eu não queria falar sobre qualquer literatura, queria um nicho, então a minha ênfase foi falar sobre autoras negras, principalmente mulheres que escrevem, né? Isso surgiu aí de uma pesquisa, que eu acho que é de 2018, que mostrou que as autoras são a minoria, as personagens femininas são a minoria, e quando são feitas são geralmente enviesadas. A mulher a personagem feminina é sempre escrita por um viés, muitas vezes misógino, por um desconhecimento do homem, do autor, né? A gente até tem uma hashtag grande autores que escrevem mulheres, né? Que é aquele grande autor que tem livros consagradíssimos, mas na hora dele descrever uma personagem feminina é sempre pela aparência, sempre baseada em estereótipos, em uma visão enviesada, cheia de preconceitos e de pouca convivência com mulheres, realmente. E aí, então, o meu viés sempre foi ler mulheres, né? Embora eu também resenhe eventualmente livros escritos por homens, mas com a ênfase para mulheres negras, autoras pretas, que eu geralmente resenho 1 vez por mês, 2 vezes por mês, e fui explorar esse lado da literatura. Depois comecei a conseguir parceria com autores e editoras, e aí ampliou um pouco do universo. Agora, em 2023, eu estou voltando um pouco para esse nicho, porque 2022 eu acabei me distanciando um pouco dessa ênfase. Mas eu basicamente tenho meu compromisso com algumas editoras, mas eu basicamente resenho o que eu leio, né? E então, assim, algumas vezes acontece de ter um livro que eu sou instada a ler para resenhar, mas geralmente eu vou resenhar o que eu leio, e aí é uma prática muito consciente, uma prática de leitura que não é extremamente produtiva, porque eu sou um pouco contra esse culto da produtividade, né? Existem pessoas como meu pai que leem 3 horas por dia, mas tem gente igual eu que não lê todo dia, não é todo dia que você tem vontade de ler. Então, é isso, assim, não é uma competição comigo mesma, essa literatura, até porque a gente, da minha geração, a gente tem milhões de outras coisas para chamar a atenção, então, às vezes é difícil você concentrar, né, no livro, mas é isso, é uma prática de leitura mais lenta, geralmente uma resenha por semana. Agora eu estou investindo muito em vídeos na vertical para Instagram e TikTok, que são as redes que estão crescendo mais, mas sempre com muito cuidado para também esse hábito não se tornar mais uma imposição, mais uma marca de status, porque eu venho trabalhando por ser professora com essa questão da gente não ter arrogância acadêmica, então nem todo mundo tem acesso à leitura, a gente está num país onde a educação ainda é complicada, você está ainda melhor do que eu, porque eu ainda estou, entre aspas, eu dou aula na universidade, então eu já pego os alunos, depois de ter passado por todo o processo da escola, né? E você que eles dão aula nas escolas, eu imagino que você convive muito mais, mas eu às vezes pego alunos que vêm da escola pública, alunos que vêm da escola particular, de histórias diferentes, eu vejo essa disparidade na educação, passam no vestibular, mas às vezes não sabem se comunicar, tem dificuldade de escrever, tem dificuldade de interpretar. Então, um projeto realmente das coisas acontecerem devagar, mas de dar voz a essas autoras que muitas vezes ficam esquecidas ou são muito de nicho. Ou as grandes editoras brasileiras, às vezes, não têm interesse em publicar, porque tem sempre um livro pop brotando que dá mais interesse do que publicar uma autora mais conceitual e tal, mas sem
sem essa coisa, sem esse academicismo, né? Que eu acho que é o que a gente precisa tomar cuidado, né? Wene, o que eu fiquei assim pensando, né? Projeto Profisquilei tem uma perguntinha que é feita assim, e você já leu hoje? É uma indagação que instiga, né, a questão da motivação da leitura. Lembrar, né, de que a gente tira um tempinho da vida aí, um tempo para poder estar realizando leituras, né? Aí, quando eu vi, né, Leia Preta Leia, eu fiquei pensando e senti assim um convite, né? Leia, Preta, leia. Ao mesmo tempo um convite, mas que tem um imperativo também, de certa forma. Aí eu fiquei assim, refletindo, né? Que a leitura, a literatura relacionada à africanidade, né? Essa literatura nas escolas, tirando assim como referência a minha própria prática como professora em sala de aula, né? De estar buscando motivar mais a leitura que implica em nossas raízes, nossa ancestralidade. Ano passado, eu fiz uma leitura com a turma do 8º ano, O Menino Negro, Camara Lane. O Menino Negro, lemos juntos e refletimos e fizemos analogias em relação à nossa realidade. Enfim, então leia, Preta, leia. Convite para todo leitor, né? Mas é principalmente, Winnie, o leitor que está intimamente ligado à questão da negritude. Isso, assim, quando você pensou assim, leia, Preta, leia, o que passou assim pela sua mente ao dar esse nome? Na verdade, vem de uma questão de formação de identidade, né? A gente vive num Brasil onde tem esse mito de democracia racial e muitas pessoas, talvez como você, Elisângela, não se identifiquem, é pardo, é branco, não sabe o que é. A gente tem uma dificuldade, até eu mesma, tem a pele mais escura, mas é uma dificuldade de se enxergar como negro. E aí eu estava até esse livro aqui, né? Tornar-se Negro, da Neuza dos Santos Silva. Uhum. Ela fala uma coisa muito interessante que lembra da Simone de Beauvoir. Ela diz que você não nasce negro ou não nasce branco, você se torna negro e branco por meio da racialização. Então, a raça, ela existe porque existe racismo. Então, você tem que se entender como negro porque a sociedade te colocou naquele papel, mas também se entender que isso é potência, isso é poder, isso não é negativo. Então, é isso que o movimento negro faz nos anos 80 aqui no Brasil. O raça, em vez de ser considerado uma coisa inferior, não. É um lugar de extrair potencial, potencialidades e orgulho, né? Mas a gente precisa se entender, porque, assim, você fingir, da uma de Morgan Freeman, né, que o racismo não existe, não vai impedir que o racismo te afete. Então, não dá para eu passar a minha vida, ou muitas pessoas pardas, ou de pele clara, ou mesmo pessoas retintas, fingindo que a gente não está nesse processo. E também a gente está num país onde a gente tem essa questão da educação. Então, às vezes, a pessoa só conhece a negritude pelo lado ruim, pelo ser vítima do racismo, ser vítima de discriminação e do preconceito, e por meio da literatura e da cultura, a gente tem acesso ao lado positivo. O que é bom? É entender, por exemplo, que esse racismo, esse preconceito, essa discriminação é baseado também em vieses, né? Ela não é verdadeira, não tem base real. Esse livro mesmo, e o outro que eu estou lendo agora, O Racismo Estrutural, que é do nosso maravilhoso ministro, né, dos direitos humanos, o racismo estrutural, ele fala disso, assim, como é que a ciência, a literatura, a cultura construiu o negro como uma coisa ruim. Isso não que às vezes acha que racismo é coisa de gente ignorante. Não é. Racismo é estrutural e ele muitas vezes é concebido pela cultura, pela ciência, pela educação, de considerar que você ser negra é uma coisa ruim. Então, quando eu faço esse convite, que é até uma imposição em alguns pontos, que é para mim mesma, é isso, valer.
vá ler mulheres, principalmente mulheres pretas, vá ler autores negros, não só mulheres, mas homens também, que escrevem sobre negros. Porque a gente, mulher é como eu falei, a gente está acostumada a ter nossa vida mediada pelos homens. E o negro está acostumado a ter sua vida mediada pelos brancos. A gente não tem muito espaço para contar nossas histórias, para contar nossos pontos de vista, para falar das nossas experiências. A cultura não permite isso. A cultura, ela quer ser construída pelo homem branco cis, né? Então, se você é gay, você vai ser mediado pelo hétero. Se você é branco, você vai ser mediado pelo... E isso é sempre com estereótipos e preconceitos ruins, né? Dificilmente a pessoa branca que não seja antirracista vai descrever um negro de forma positiva num livro. A gente vê Monteiro Lobato, você é professora, né? A forma como Monteiro Lobato descrevia suas personagens negras, embora seja um autor maravilhoso, eu adoro o Sítio do Capão Amarelo, mas a gente começa a ver as coisas com outro olhar, quando você vê aquele homem branco descrevendo a tia Anastácia, né? A figura da tia, do preto velho. Então, eu acho importante, inclusive, para os alunos, né? E esse livro aqui mesmo, ele é um livro de uma psicóloga, ele é uma leitura difícil, mas ele tem alguns capítulos que, às vezes, eu acho que os professores de literatura ou de história, como o aluno mesmo de 8º ano, como você falou, talvez não vai ter o arcabouço para ler um livro desse, mas o professor lê e traduzir, porque isso aqui, para um aluno negro, é uma aula de se entender como negro na escola. E eu, assim, sempre estudei muitos anos em escola particular, morei no Espírito Santo muito tempo e morei em cidades muito brancas. Jaguaré, Ibiraçu, né, Linhares. São Mateus é uma cidade muito mais miscigenada, mas eu morei em cidades muito brancas. E eu fui acostumada a ser a única aluna negra, ou uma das únicas, dentro daquele espaço de pessoas brancas, e sofrer muita violência por causa disso. E violências, às vezes, que eu sequer processava. Eu não conseguia nem colocar isso para fora para falar com mãe e pai, entendeu? Que aquela violência estava sendo sofrida, porque eu naturalizava aquele tratamento. Mas quando você mostra isso para um aluno negro, ele vai entender que... Mas meus pais sempre falavam, o problema não está com você, o problema está com eles. Você não está errado, você não está fazendo nada de errado. É porque essas pessoas, muitas vezes, não estão acostumadas a conviver com pessoas como você. E a gente é isso, também não se nasce racista, é o que o Mandela falava, né? A gente não nasce, o racismo é construído. Então você pega um livro desse, como você falou, Menino Negro, e lê com alunos de todo o espectro de raça, para o menino negro vai ajudar, a menina negra vai ajudar ele a se entender como negro, ver o que é potencial, entender o que é bonito, o que é ancestral, e para o menino branco, para ele crescer de forma antirracista. Para ele entender que essa criança negra é diferente dele apenas na cor da pele, na ancestralidade, mas não em termos de valor, né? Que eu acho que a nossa cultura acontece muito isso. Você mistura a coisa que é apenas étnica, cultural, como se fosse uma coisa de valor. Então, o preto é ruim, a cultura preta é ruim, a religião de matriz africana é diabólica, é sempre assim, né? Mas se você não dá espaço para a pessoa falar por ela mesma, a gente acaba tendo que comprar esses discursos, né? Que são os discursos hegemônicos, assim. Então, eu acho que foi esse meu convite. E claro que a maior parte do meu público é feminino e é de mulher, de pessoas pretas, também tem muita mulher branca que me segue, mas que estão nessa procura de as negras de se entender como negras e entender principalmente a razão do sofrimento, né? Porque eu vim de uma linha marxista, né, materialista, e eu acredito que muito do nosso sofrimento psicológico, ele vem da questão material. Né? Muito da depressão, quer dizer, só para fechar, ano passado saiu uma estatística muito triste de que a maior parte das vítimas de suicídio, e eu chamo de vítimas de suicídio, né, porque suicídio é uma doença, né, são meninos negros de 24 anos, 22 anos. Então, o que leva um menino negro a sentir que ele não tem mais chance? É a cultura, aquilo não é interno só, mas como que esse racismo ele é internalizado e faz a pessoa ficar doente. Então, eu acho que é esse o meu papel ali, é mostrar, às vezes por um livro da Toni Morris, da Conceição Evaristo, que todas nós passamos por esse sofrimento, todas nós passamos por misoginia e racismo, que isso não é da nossa cabeça. Sofrimento construído, né? Sofrimento construído, coletivo. E vai crescendo e dia após dia. E como você falou, Winnie, quando a gente está dentro de um contexto, dentro de uma situação, ainda mais quando a gente está na infância, né? A gente não sabe lidar muito bem com as questões e nem entende direito o que está acontecendo. Por quê? Você falou dos sofrimentos assim, em sala de aula e tal. Eu
nasci com a pele clara, mas a minha mãe é preta. Todo mundo da minha mãe é pessoal negro, é todo mundo preto. Então, meu pai, branco, descendente de italiano. E aí eu nasci com pele clara, mas eu tenho todas as características aqui de uma mulher preta. Cabelo, cor, enfim. Então, isso acontecendo assim, naquela ideia de que sou branca, vai. Mas, na frente, lá e com entendimento, com mais maturidade e tal, eu falei, não sou assim branca, como? Sim. Né? Eu sou miscigenada, eu sou uma mistura. Eu tenho de um lado, tenho de outro lado. Enfim. Então, a gente, nós professores, né, em sala de aula com o nosso aluno, conduzir, mediar, levar a todo esse entendimento até de si mesmo. Exatamente. Eu dentro dessa sociedade, dessa cultura, qual a leitura que eu posso estar fazendo de mim mesma em relação a tudo isso, né? Fazendo provocação, né? Eu dou aula para primeiros períodos, né? E aqui no Rio tem muita favela. Então, depois, graças a Deus, pelo sistema de cotas, hoje a nossa população universitária é muito mais diversa, né? Então, eu dou aula para muitos meninos de favela que têm esse entendimento pela vivência, de que eles precisam se empoderar, de que eles precisam reagir, e que a vida do negro, ela precisa ser politizada. A gente não pode querer viver tentando se embranquecer, que é o que a gente faz às vezes, né? Você está na academia, fecha o olho, já que eu, por exemplo, não sou, depois de fazer o doutorado, eu já não sou mais vítima de racismo todo dia. Não do racismo explícito, né? Mas as coisas ainda são mais difíceis, né? Ainda não tem representatividade, ainda gera muito choque quando eu falo que eu tenho um doutorado. As pessoas ou quando eu falo que eu sou arquiteta, né, que não é uma profissão comum você ver pessoas negras arquitetas, né? Então, são coisas que incomodam. E às vezes em sala de aula, eu dou aula sobre questões ambientais, né? Então, mostrar para esses alunos, principalmente os que vêm de favela, que muito das questões ambientais que eles têm que conviver, agora, por exemplo, está tendo essa chuva horrorosa, né, no litoral sul de São Paulo, aqui no Rio acontece muito, Vitória também, tem a ver com uma cidade foi construída para colocar pessoas pretas e mestiças nesses lugares onde sempre vai ter desastre. Então, não é sem querer, sabe? Aí eu coloco isso muito com eles, de entender que vocês estão sendo posicionados naquele lugar de propósito ao longo da história, mas que vocês criaram comunidade, que vocês se fortaleceram, que a favela hoje é um grande movimento de empoderamento da favela, que ser favelado não é considerado mais uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma produção de cultura, uma produção muito importante de renda, que eles têm muita produção de renda, justamente pela ausência do Estado. A favela ela vai e corre atrás do ganha-pão deles, né? Mas entender da onde vem a razão dessas pessoas ser faveladas. E às vezes o aluno que é da favela, ele entende, e o aluno que é da Zona Sul, ele não entende. Aí a primeira vez que ele vai ter o entendimento de que ele também está numa situação de privilégio. Porque, é claro, o racismo ele não necessariamente vem de pessoas ruins, né? E não necessariamente uma pessoa branca ela é racista, mas ela bebe privilégios do racismo. Então, o meu aluno, que às vezes é branco, às vezes ele, pela primeira vez na minha aula, que ele vai entender que não que ele é culpado por aquilo, mas ele é responsável pelos privilégios que ele tem, que ele não percebe que ele tem. A maioria das vezes eles não percebem. Eles não percebem que na academia, geralmente, eles são miscigenados pelas cotas, mas os professores não são, porque a gente não tinha cota na época que a gente fez faculdade. Que é muito mais comum você ter uma faxineira, uma cantineira negra do que uma professora negra. Eu sou uma das poucas, né? São 150 professores, eu sou uma das poucas. E sou substituta. Então, a gente ainda não tem muitos professores efetivos que são negros. Mas eu coloquei para mim esse papel de mostrar, de tirar a lente da frente e parar de normalizar. Porque eu fui muito calada na minha carreira acadêmica. Muito silenciada nesse aspecto. Tipo, você está no privilégio, você está estudando, então cala a boca, você não tem por que reclamar. Mas eu não quero ser, para sempre, a única. Eu lembro que eu fui fazer o doutorado de sanduíche na Inglaterra e tirei uma foto com todos os colegas. Aí mandei para pai. O pai falou assim, nossa, filho, eu fico super orgulhoso, mas eu ainda fico triste de ver que você é a única carinha preta que tem no meio de todos os alunos. Então, assim, era um monte de brasileiros, mas todos brancos, né? Embora lá o brasileiro seja racializado e tal, mas aqui no Brasil não. Então, a gente não quer mais ser minoria em todos os espaços, sendo que a gente é a maioria da população, né?
Você é a maioria da população, mas é minoria nos espaços de poder, de tomada de decisão, de educação. Então, eu acho que é um trabalho que não é só da literatura, né? A gente coloca para a vida aí, né? E às vezes se perde, né? Não é toda vez também que eu resenho livros, né, de autores africanos, de autores negros, mas eu sempre vou me colocar como essa pessoa que discute, inclusive discute representatividade, tipo, uai, mas nesse livro só tem gente branca, nesse filme só tem gente branca. Você começa a ver isso, né? Às vezes eu tô reassistindo filmes que eu amava da adolescência e falo, gente, mas não tem um personagem negro nesse filme todo, entendeu? Você começa a questionar. E questionar significa que você não aceita mais, você não naturaliza mais. E aí, claro, você é xingado, né, na internet, porque é mimimi, que não sei o quê. Mas é o preço que a gente tem que pagar, né? Por se colocar na frente. Não, e no dia a dia, a gente vai observando assim. Eu estava na sala dos professores de uma das escolas que eu trabalho e tinha lá uma revista de vendas, né? Não tem essas revistas da Natura, Avon, tem? Em cima da mesa. Eu comecei a folhear e assim, logo assim, nas primeiras páginas, capa, primeiras páginas e tal, as modelos, né? As mulheres que estavam lá na revista, negras, pretas. Aí, eu falei, nossa, e isso assim, veio mudando, porque você não via, né? Anos atrás era só modelos brancas e tal, nenhuma. Eu me perguntava se mulher negra não casava, porque revista de noiva nunca tinha uma mulher negra vestida de noiva, né? A mulher negra não casa, né? Porque nunca tem uma modelo em revista de noiva que é negra, né? Winnie, é algo tão assim. E a gente, no contexto, entende? A gente faz coisas assim que a gente não para pensar. Eu, uma vez, há muitos anos, na época, tinha uma novela, acho que chamada Direito de Amar e tal, eu tinha Glória Pires. Época assim que o cabelo liso estava em alta, era moda, cabelo lisinho. Então eu lembro da Glória Pires, porque ela tinha uma franjinha assim, né? Aí achava aquilo tão bonito. E eu tenho uma irmã com cabelo liso, né? Então ficava ali, nossa, cabelo lisinho, achando bonito. E meu cabelo encaracolado. A outra minha irmã também. Você acredita que eu peguei a tesoura para estar fazendo uma franja, sabe? Aí ficou assim, super alto, né? Aqui na frente. Nada a ver, assim. Depois, com o tempo, e eu pensando sobre isso, até mesmo nesse momento agora, eu falei, gente, nada a ver. Tipo assim, por que que eu fiz aquilo? Eu imitando, querendo ser igual, fazendo como, né? E teve essa cultura de alisar o cabelo, chapinha, não sei o que e tal. Com a indústria cosmética aí, que novos produtos, né, para cabelos como o nosso, quer dizer, a gente passou a ter mais assim, opções, né, de como cuidar do nosso cabelo e a ter conhecimento de como fazer isso, que a gente nem tinha conhecimento, entendeu? E também Quantas um produto para cabelo comum, né? Que ainda não chegamos lá. Né? O produto para cabelo cacheado ele ainda é considerado um produto especial, às vezes ele é mais caro. Marca de supermercado tem um item que é para cabelo cacheado, então ainda não chegamos lá disso ser normalizado, né? Que a maior parte dos cabelos brasileiros não são lisos, né? É misto, é cacheado, é crespo, tem vários tipos de crespo, né? E justamente isso, não só. Mas eu acho que eu agradeço a internet, porque foram as meninas da internet que começaram a divulgar como é que elas cuidavam do cabelo delas, entendeu? Então, tem um poder muito grande nisso aí. De 2012, 2013. Eu alisei o cabelo regularmente até 2009, né? Até os 19 anos. Mas eu acho que de 2012 para cá que as meninas realmente começaram a aparecer na internet para poder mostrar como é que elas cuidavam dos seus cabelos, como é que você fazia transição, que não é o mesmo tipo de cuidado, né? Que é aquele shampoo para cabelos normais, o que é cabelo normal, né? Então eu acho que é uma mudança
Mas a gente também tem que tomar o cuidado sempre das coisas não serem cooptadas, né? Porque vira de novo mais uma questão de individual, né? Que você vai lá e faz. E aí começa um padrão estético que não é qualquer cabelo crespo que é aceito, né? Então, e aí agora algumas meninas começaram a abandonar, porque é tanto trabalho para cuidar do cabelo crespo, que aí talvez era mais fácil alisar mesmo, sabe? Tem isso, né? Muito produto, é muita coisa, é muito gel disso, e day after, e espuma de não sei o quê. Não é para qualquer uma que tem paciência, né? Mas para algumas mulheres negras isso é libertador, né? Porque a vida toda foram consideradas feias, né? Então, você tem esse poder de você ficar horas cuidando do seu cabelo, para muitas mulheres negras isso é libertador, é empoderador, né? Eu, por exemplo, ligo, mas assim, eu sei que para muitas meninas isso é. Eu mantenho sempre meu cabelo o mais natural possível, mas eu alisei o cabelo dos 10 aos 19 anos. Inclusive, a minha primeira alisamento foi com 10 anos, na quinta série, para cortar uma franja. Alisei o cabelo para cortar a franja. Porque eu queria ter uma franja desesperada. Eu acho que era por causa da Sandy, alguma coisa assim, que a Sandy tinha uma franja. E aí eu ia fazer uma japonesa numa peça de escola, olha só, como é que chama? Sequestro cultural total. A gente fazendo japonesa na escola, não pergunto. Anos 2000, gente, é uma vergonha. Eu vejo essas fotos e eu falo, gente, como é que as professoras... Mas é porque não se discutia isso, né? Que japonês não é fantasia, que indígena não é fantasia, né? Que a cultura dos outros não é fantasia. E aí, todo ano, a escola fazia isso, né? Tinha... a gente fantasiava de japonesa, ou de indígena, ou de italiana, mas era como se a cultura dos outros fosse uma fantasia. Aí, para fazer essa japonesa, eu cortei, alisei o cabelo para cortar a franja. Com 10 anos. Mas é isso, né? Todas as colegas brancas, a televisão, todo mundo branco. Acho que até Thaís Araújo tinha cabelo alisado naquela época. O que eu ia fazer, né? E quando a gente lê uma literatura, igual você estava falando da descrição do personagem, né? A gente fica assim, imaginando, né? Como é aquele personagem. E aí, quando está escrito lá uma mulher, né? Então, procura mostrar as formas, mostrar como é a feição, enfim, cabelo. E algumas literaturas, assim, igual a literatura que eu trouxe para estar compartilhando, né? Uma de minhas leituras aqui, que é de uma escritora mateense aqui, a Mônica Porto, né? Literatura que foi lançada em 2021, Dores de Ébano, né? Aqui tem alguns poemas que mencionam algumas personagens, né, daqui de São Mateus, do Porto, a Neném Preta, por exemplo, e aí dá descrição, né, até mesmo do andar, né, do andar da Neném Preta, fala também de Constância da Angola, fala de Sacimbagaba também, então, mostrando assim, a força dessas mulheres, mostrando o empoderamento delas, mulheres de luta, né? Sim. E tem um poema que eu acho que eu anotei a página 110 que eu quero compartilhar, Winnie. Peraí, deixa eu pegar aqui. 110, eu marquei ele aqui. Que se chama Um Ébano, né? Olha o que diz esse poema. Um ébano traz na pele, bateu a porta. Um ébano traz na pele, impressa a história de um povo altivo, festivo na memória. No ébano se nota beleza, também de dentro para fora. Um ébano muitas vezes chora, mas quando sorri, seduz catedrais, corações, glória. Um ébano tem seus medos, mas vence a si mesmo em segredo. Um ébano traz impresso no olhar seu amor e simpatia. Um ébano não foge à luta, não esmorece. Um ébano é bom amigo, sabe quanto o seu irmão padece. Um ébano ginga na roda dia a dia.
driblam os obstáculos da vida. Um ébano mata seus próprios leões, questiona os porquês. Um ébano é poesia que invade. O ébano tem raiz fincada na ancestralidade. Então, um poema que a Winnie travou? Oi? Você deu uma travadinha aí? Você... Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo, não. Ah, voltou. Eu tinha desligado o microfone para poder não te atrapalhar. Agora tá me ouvindo? Estou. O ruim da live é isso, né? Metade do tempo você tá me ouvindo? Áudio tá bom? A live é boa porque aproxima a gente, mas tem umas coisas da live que são chatas por causa disso, né? Eu ouvi a coisa toda. Pois é, essa ancestralidade, né? O ébano somos nós. Então, essas dores, né? Muitas vezes, assim, que nos sufocam, que a gente deseja estar colocando para fora, que a gente está de ir à luta, né? Uhum. Então, são, assim, posições, posicionamentos reflexivos que nós precisamos ter em relação a tudo dentro dessa cultura. Porque é muito difícil você refletir uma cultura estando dentro dela e no dia a dia ali. Sim, claro. Porque nunca, entendeu? Aí o filósofo diz, né? Ter olhar distanciado, quer dizer, você se colocar numa posição distanciada e estar vendo aquilo de uma distância e pensando, né? E pensando. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer, levar a pensar. Eu acho que o papel da literatura justamente ajuda nessa coisa do distanciamento, porque você está lendo sobre uma coisa que às vezes a pessoa escreveu sobre uma personagem e aquilo te leva a elaborar um pensamento sobre você mesmo, né? Então, às vezes é isso, você sai do seu ambiente, porque realmente, é o que eu falei com você, às vezes essas violências, essas coisas que a gente sofre, a gente não percebe, porque a gente está inserido dentro dessa realidade, né? E aí é difícil você sair da realidade e perceber. Aí você tem que realmente olhar de fora, né? Só que eu acho que a gente mesmo é que tem que fazer isso, e não esperar que uma outra pessoa, um cientista, não sei o que, na academia, vá fazer esse pensamento, né? Essa vida de fora. Eu acho que é o de dentro e o de fora, sempre, né? Você olha, distancia para olhar de fora e depois volta para o dentro para você entender. Mas acho que é o papel da literatura que a gente faz isso, né? Mas eu achei bonita, principalmente a forma como ela descreve, né? Que sai da descrição puramente física das coisas, né? E vai para uma outra forma de você descrever. Tem um poema dela aqui, muito interessante também, assim, que é um convite. O título desse poema é Turbante-se. Turbante-se. Quer dizer, faz a gente pensar que, assim, não apenas a gente colocar um turbante, né? Mas, assim, a gente vestir a camisa, a gente se sentir naquela identidade. Não é a gente se ligar aquela identidade, né? Mas o contrário disso. Então, nesse poema, ela diz: ergo minha cabeça, elevo o pensamento, para o alto, que apostam os meus cabelos crespos. Tento pausar o tempo e vislumbro o futuro, o céu em procissão. Traz à frente os tambores de outrora, pretos e pretas velhas. Vem contando a nossa história. Os berimbaus, em uníssono, tocam os corações da gente. A capoeira de Angola dita o ritmo. As baianas em suas saias. Vem sem pressa, vem sem medo e sem demora. Apimentar esta conversa. Ergo a cabeça, coroada pelo pano.
centenas de rainhas em turbantes, que também apontam o céu, cantam e dançam em gratidão pelo futuro desta nação. Então, a gente observa aqui, né, quantos elementos relacionados à africanidade, né, à ancestralidade, à nossa cultura de identidade, né? Fala aqui a capoeira, fala berimbau, os tambores, ornamentos, né? A questão da cultura, ela permeia muito a estética, né? A gente sempre fala, a revolução, ela é estética também. Então, a coisa do turbante é muito mais de você começar a seguir uma questão de estética com a qual você está lembrando dessa questão da ancestralidade, né? Acho que existe muita briga ainda por essa questão do turbante, das tranças, né? Esse branco pode usar, você não pode usar. Gente, a gente não é polícia para dizer o que pode ou não pode fazer, mas é diferente o turbante para uma mulher negra e o turbante para uma mulher branca. Uma mulher branca, em geral, vai usar um turbante, que ela pode usar, eu não tenho problema nenhum com isso, como um elemento estético para ficar bonito. A gente usa o turbante para estético, para ficar bonito, mas também com toda uma carga de ancestralidade. A trança é do mesmo jeito. Às vezes, para a mulher branca, uma trança é um penteado do verão que ela está usando lá, que ela achou bonito e colocou. E realmente, trança é uma coisa muito bonita. Não acho que deveria ser proibitivo, mas quando uma mulher preta usa uma trança, é uma carga de ancestralidade que ela está colocando ali. É entender que os cabelos não se comportam da mesma forma, que essa trança, ela tem todo o significado do trançado, né? Que as religiões, não, a realeza africana tinha, né? A cada família tinha seu trançado específico, o que aquela trança significa. Não é simples. Eu, por exemplo, não posso colocar trança porque eu tenho muita enxaqueca, né? Mas eu não acho que seja proibitivo, mas é entender que os significados são diferentes para as pessoas, né? Conhecimento, né? Exatamente. Não é que a gente não pode usar. Tem coisas que eu acho desrespeitosas. Igual agora eu estava no carnaval aqui no Rio, tava um monte de gente vestido de indígena, né? Aí eu falo, gente, é igual bloco nega maluca. Não é fantasia, entendeu? Você se pintar com o rosto de preto, com a boca, os lábios, né? Isso, preto não é fantasia. Principalmente para você fazer uma coisa estereotípica e fazer piada, né? Porque é o racismo da piada. Indígena também não é fantasia. Então, acho que a gente deveria começar a evitar, sabe? Se você pode não usar vestir de indígena no carnaval, não vista, entendeu? Não tem dificuldade de fazer isso, sabe? Mas no dia a dia, a coisa de você trazer os elementos, né? Às vezes você é uma pessoa que você acompanha o trabalho dos indígenas e quer comprar os brincos que elas fabricam. Tem várias indígenas que vendem na internet. Você está entendendo de onde aquilo vem. Inclusive, você está dando seu dinheiro para ajudar uma causa, né? Mas não é proibitivo. É só entender que o turbante, a trança, quando uma pessoa branca usa, é um outro significado. É muito mais estético, é muito mais pela beleza. E é bonito mesmo. O turbante é uma coisa linda. Né? Mas quando a mulher preta usa, e usa o trans, o homem, inclusive, o homem, eu acho que para mim é uma discussão que a gente precisa ter ainda mais, porque o homem preto no Brasil tem uma dificuldade ainda maior de mostrar os seus cabelos. Eu sou filha de um homem preto, tenho um monte de homens pretos e é tudo cabeça raspada. É uma dificuldade muito grande para ele ser aceitável que um homem negro mostre seus cabelos, porque tem um vínculo com um maconheiro, sempre aquela coisa ruim, né? Maconheiro como se fosse uma coisa ruim, ou com bandido, né? Então, assim, o homem poder usar as tranças também, poder usar os dreads, o black power, eu acho que é um significado de onde vem, né? E, claro, não sei de onde eu vim, assim como eu tenho certeza que você não sabe de onde os seus antepassados negros vieram. Talvez é mais fácil você rastrear a família do seu pai do que a família da sua mãe, né? Mas a gente pega esses elementos que são comuns da africanidade e usa para mostrar, olha, nós existimos, a nossa cultura é bonita, a gente não aceita ser embranquecido, lavado, mas se vocês quiserem usar, usem, entendeu? A gente não tem uma polícia para proibir. Inclusive, eu evito gastar minha energia nessas discussões, porque eu acho que tem coisas muito mais subrepetícias de racismo do que turbante, entendeu? Então, eu sei que tem uma galera que porque não é da minha área. O pessoal que é da área da estética, da moda, eles se preocupam muito mais com isso e tem razão que é da área deles, né? Eu acho que a gente tem que preocupar muito mais com violência policial, com, sabe, abolicionismo penal, mas a gente sabe que as coisas estão interconectadas, né? Tudo é
interconectado. A apropriação cultural está interconectada com injustiça, está interconectado com racismo penal. A gente não pode abandonar nenhuma das discussões. Mas eu, particularmente, não me prendo a essa discussão, porque eu acho que não tem a ver comigo. Eu vou me falar de outras coisas, né? Mas eu respeito, sim, muitas pessoas pretas que não gostam de ver um branco de trança. Eu acho estranho. Eu acho que não fica bonito. A trança é bonita, mas eu acho que talvez o cabelo louro não fica tão bonito. Mas a pessoa tá usando, cara. Fazer o quê? É só que eu não gosto da apropriação essa coisa do se empretecer por alguma coisa. Tipo algumas cantoras, as cantoras famosas que a gente tem aqui no Brasil que fazem isso muito, né? Quando elas estão no carnaval e tal, elas se empretecem, mas quando elas vão receber um prêmio, elas estão branquinhas, né? Então, é aí que é a discussão, para mim, que fica importante, entendeu? Olha, Winnie, eu já fui criticada por ter feito trança. Assim, tem uma vizinha aqui de frente que ela trançou meu cabelo uma vez, trancinha assim, fininha. E na pontinha, colocou aqueles tererezinhos coloridos. Famoso tererê. Eu ficava assim, balançando aquilo, fazia um barulhinho e tal. Eu achava bem legal. Meta do tererê. Fui sair. Aí eu saí, né, e tal. Eu fui criticada. O que eu estava fazendo? Tererê. Com trancinhos assim e tererezinhos, como se aquilo não tivesse nada a ver comigo, entende? Mas eu senti a ver comigo. Pois entendeu? Porque você não é uma pessoa 100% branca, né? Pois é. É isso que eu falo, é o respeito da onde vem aquilo, entendeu? Eu não, você pode usar apenas como acessório para o seu verão, ou você entende que... Mas eu acho que quando a pessoa passa a entender da onde vem, ela para de usar, eu já percebi. Né? A pessoa que entende, que respeita a cultura africana, que respeita a cultura indígena, ela evita usar esses elementos, né? Porque ela sabe que às vezes não é desrespeitoso. Eu não se identifica. Eu não uso trança nem turbante por causa da minha enxaqueca mesmo, que qualquer coisa na minha cabeça, um grampo na minha cabeça, daqui a pouco eu tô sentindo ele entrar aqui. Mas eu acho uma coisa linda, assim, sabe? E principalmente, eu acho que se pessoas brancas que estiverem nos assistindo, é para entender que durante muito tempo foi considerado que tudo que era negro era feio. Quando a gente trança os nossos cabelos, quando a gente assume o turbante, a gente está dizendo não, é bonito, é divino, é ancestral, não é feio. A vida toda a gente alisou cabelo, cara. 100 anos atrás, as mulheres alisavam. Meu pai fala que as irmãs dele, minhas tias, alisavam com pente quente o cabelo. Esquentavam o pente quente no fogão. E queimava a cabeça. Entendeu? Então, olha a violência que a estética fazia com a gente. Tipo assim, para a mulher negra ficar com o cabelo que estava na moda, ela tinha que se violentar, porque isso é uma violência. Você está passando um ferro quente em brasa, esquentado na boca do fogão a lenha, na cabeça. E eu lembro que quando eu comecei a alisar o cabelo, a chapinha não era de cerâmica, toda tecnológica, a chapinha era de ferro. Então aquele vapor subia e queimava. Eu cansava de sair do salão com a cabeça toda queimada. Usava formol para alisar o cabelo caía. Então, assim, tá tudo interconectado, entendeu? E até hoje, tem pesquisas que demonstram que para muitas empresas no mercado, o cabelo afro ele é considerado não profissional. Então, tem muitas meninas que ainda sentem necessidade de alisar o cabelo quando estão no meio corporativo, né? Eu, às vezes, reparo isso na novela. A novela, hoje, as novelas têm muito mais personagens negros do que antes, né? Mas sempre que é uma negra que é presidente de uma empresa, advogada, ela tá com o cabelo alisado. Então, ainda tem essa questão de que o cabelo afro, ele não é profissional, ele não combina com o terno, ele não combina, né, com o mercado. Isso aqui, a revolução está longe de acontecer ainda, né, Elisângela? Vamos falar a verdade. Mas a gente vai tentando conquistar aos poucos, assim, o que a gente conseguir. Está sendo bem devagar, né? Pois é. Bem devagar. Mas é importante aparecer. É importante aparecer, porque na minha época a gente queria ser Paquita, não tinha Paquita negra. A gente queria ser Barbie, não tinha Barbie negra. A gente queria ser Sandy Júnior, não tinha, né? Na minha época que eu era criança e adolescente era isso. E você cria ódio sobre você mesmo. Eu acho que é o mais importante que as pessoas não entendem da representatividade é que quando você não se sente representado, você começa a se odiar, porque você acha que você está errado. Então, toda menina gorda que vai assistir um filme infantil que não tem crianças gordas, ela vai se sentir odiada, porque ela não está representada ali. É como se ser gordo, ser preto, ser autista, né?
não fosse normal, não existisse. Eu lembrei que você comentou, até pouco tempo atrás, autismo era considerado doença, né? Hoje a gente já sabe que não é doença, é neurodivergência, mas a gente ainda precisa, os pais dos autistas, entrarem na ONG, bater de frente, mostrar que não é assim, entendeu? Que as crianças não são doentes, sabe? Elas têm uma forma diferente de raciocinar das pessoas neurotípicas e tal, mas a gente tem que brigar para as coisas acontecerem. A gente sabe, né, que se não brigar... Minha mãe ia na escola quando eu era pequena, para reclamar, para falar com as outras crianças, que não, a gente é espírita também, né? Que não era macumbeira, que ser macumbeira não era ruim, que ser negra não era ruim. Foi por causa dessa briga dos meus pais que eu sempre cresci com esse entendimento de que eu era diferente, mas que eu não estava errada por ser diferente. Acho que é o importante, assim, né? Sim. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Tem uns comentários aqui. Joia. A Cláudia comentando aqui que ensinava as filhas que o cabelo delas era feio. Ela falou aqui sobre a observação que você fez. Dudu falou aqui, os mais novos já vêm fazendo essa mudança. Muitos rapazes usando tranças. Sim. Mas a geração dos homens mais velhos, do meu pai de 50, 60 anos, ainda o normal era você raspar a cabeça, né? A mulher alisava e o homem raspava. A Dudu comentou aqui, fiquei triste. Eu acho lindo a trança. E quando uma aluna fez em mim, achei que fiquei maravilhosa. Uai. Dudu, tem cabelo lisinho, né? Uhum. É isso que eu tô falando, não é proibitivo. É só entender que para ela o significado é beleza, é estético. Quando uma mulher negra põe trança, o significado às vezes é mais profundo. Mas não tem problema, não. Não temos polícia da trança aqui. A Cláudia comentando aqui. Eu acho engraçado quando alguém fala que meu cabelo fica mais bonito arrumadinho. Arrumadinho. O arrumadinho sempre significa que ele não tá natural, né? O arrumadinho. Sim, o pessoal participando aqui, eu estou olhando. Programa Sinta Literatura. Professor Pereira. Claro. Essa conversa tá ótima, parabéns pela escolha dessas leituras. Cláudia falou assim, caricaturas. As pessoas acabam assim, atribuindo rótulos, né? Sim. Vocês, né? Então a gente diz a caricatura é uma boa palavra para isso aí, né? Que é baseada no viés, né? Não é necessariamente baseada na verdade, né? Isso, desconstruir isso, né? Sim. Eu trouxe uma dica de livro. Terminou de ler? Acho que já foram, né? Tem, sim. Mas isso, assim, a minha dica é para as pessoas adultas, tá? Porque tem os livros que eu vou indicar aqui, você tem, como diz meu pai, como é que chama? A classificação não é 18 anos, é 45 às vezes, né? Eu trouxe aqui, trouxe no Kindle, né? Porque eu não tenho ele. É a Amada, da Toni Morrison, eu gosto muito. A Toni Morrison é uma das minhas autoras favoritas da atualidade. E eu descobri a Toni Morrison lendo o livro da Djamila Ribeiro. Então, a Toni Morrison é a autora favorita da Djamila Ribeiro. Eu falei, bom, deve prestar, né? Porque se a Djamila Ribeiro está indicando, é porque deve ser boa. Eu não conhecia, pra você ter uma ideia, né? Uma autora que já ganhou prêmio, já ganhou Pulitzer, eu não conhecia. E aí eu li 4 livros dela já. Amada, eu acho que é uma das leituras mais difíceis. Mas ela tem um chamado Sula também, S-U-L-A, Sula. E o Olho Mais Azul também são leituras muito ao que você falou, né? Quando a gente estava conversando antes da live. É a leitura muito, assim, às vezes até deprimente, né? Porque vem de uma realidade, né? Amada é um livro que, como é que partiu a ideia? Ela leu no jornal de uma história, várias histórias de ex-escravizados, de uma mulher que tinha matado o seu filho para não ser escravizado. Ela tinha assassinado um bebezinho de 1 ano, que ela fugiu, era uma escravizada que fugiu, isso no século XIX, nos Estados Unidos, é uma história real, né? Essa mulher era escravizada numa dessas fazendas das piores, assim, né? Que ainda tinha essa cultura do que era escravização boa ou ruim, mas assim,
Era um lugar super violento, ela já tinha apanhado, e ela foge. E quando ela é encontrada pelo senhor, ela mata o seu filho de 1 ano para que ela seja escravizada e o filho não. E isso, aparentemente, era uma coisa relativamente comum entre mulheres escravizadas, que matavam, afogadas, às vezes, o bebê, não deixava nascer, a parteira, às vezes, não deixava nascer, para que essa criança não nascesse escravizada. Olha o nível de desespero. E aí a Toni Morrison, ela escreve ficção política e realismo fantástico. Então, todos os livros dela têm uma coisa de fantástico, muito baseado no folclore dos negros americanos. Então, o livro dela sempre vai ter um elemento fantástico. Lembra muito Gabriel Garcia Marques, né? O livro tem uma coisa assim do nada. E esse livro aqui, o espírito da criança volta para assombrá-la. Só que não é apenas o espírito, é a casa. A criança, ela incorpora a casa e a casa assombra a família toda, porque ela fez isso que ela fez, entendeu? Mas aí é uma história assim de como que ela se reconecta com esses filhos, de uma mulher enlouquecida, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela foi enlouquecida pelo movimento da escravidão, o marido foi enlouquecido, o esposo, ao vê-la sendo violentada, ele enlouquece, aí os filhos enlouquecem, sabe? E no momento de loucura, ela tenta acabar com a vida dessa criança, né? E aí o Sula também é uma mulher que foge e volta, elas são tipo amigas, parece muito com o Torturado, né? Dessa irmã que vai e volta uma mulher cantora famosa que deve ter sido prostituída, né? Em algum momento, mas tem sempre essa coisa, quando ela volta, os pássaros começam a morrer no lugar. O Amada é isso da assombração. E O Olho Mais Azul é uma das histórias mais tristes que eu já li na minha vida, por isso que eu falei, classificação indicativa 45 anos, mas é que é uma criança chamada Pecola, que ela é obcecada por ter olhos azuis. E ela é uma criança negra muito retinta, que é obcecada por ter olhos azuis, e a Pecola fica grávida com 12 anos de idade. Então, é a visão da distorção. E eu gosto muito dos livros de Toni, porque a maior parte das protagonistas são mulheres, e ela fala muito de como o racismo distorce a nossa visão. Embora todas as personagens dela, diferente da gente, vivam em ambientes 100% negros. Elas praticamente não têm contato com brancos, porque são espaços segregados, né? Então, se para elas que vivem 100% com negros isso é tão distorcido, imagina pra gente que vive no meio dos brancos, né? Como que essa coisa da distorção da autoimagem, né? Do desespero, de querer... eu não posso mentir que eu já na infância não quis ser branca. Porque eu achava lindo a criança, né? O anjinho com cabelinho louro, cacheado, olhinho azul. Você demora para se enxergar como beleza também, né? Eu gosto muito dela. Outra que eu gosto muito é da Alice Walker, que escreveu A Cor Púrpura, que é um livro que começa de uma forma muito difícil, mas ele vai melhorando muito. Então ele começa, tipo assim, você fala, ai gente, que depressão, e a história vai acompanhando o poder dessa mulher. E eu gosto muito de A Cor Púrpura, porque ele é um romance epistolar, escrito por cartas e diários. Eu adoro romance epistolar, que é sempre na primeira pessoa, né? E a gente, inclusive, vê a forma como ela escreve ir melhorando, porque ela vai se educando. Então, ela começa escrevendo com um inglês ou um português, né, a tradução. E a tradução é maravilhosa, porque realmente eles traduzem com os erros de português que ela escreveria. E à medida que os anos vão passando e ela vai se educando, ela vai se empoderando, a escrita dela também melhora. Ela vai encontrando formas mais complexas de dizer o que ela está sentindo. Eu gosto muito desse tipo de livro. Acho que são autoras assim maravilhosas. No Brasil a gente tem a Conceição Evaristo, né? Ela tem aquele compêndio de contos Olhos d'Água, que baseia no fato de que ela só via a mãe dela sempre com os olhos d'água. A mãe dela estava sempre chorando, então ela via sempre... Ela não sabia a cor dos olhos da mãe dela. Eu achei assim... Eu arrepio toda de olhar. Aí ela vai explicando que ela não sabe a cor dos olhos da mãe, porque a maioria das vezes que ela fitava a mãe é porque a mãe estava chorando e ela não conseguia ver a cor. Chorando de sofrimento mesmo. Mas ela tem uns romances também, como a Ponciá Vicêncio, que são muito, muito fortes, assim. Eu acho que são autoras que, óbvio, não são literaturas infantis, nem infanto-juvenis, mas para quem já é adulto, que quer realmente entender, principalmente a Conceição, porque a Conceição ela não é uma negra que vem da estrutura da favela do Rio de Janeiro, ela é de Belo Horizonte, né? É muito mais a minha situação.
Eu estava lendo esses dias o Torto Arado e eu fiquei muito feliz do Torto Arado tratar de negros que são mais da minha situação, que é do quilombo, do povo do interior, né? Muitas vezes a literatura fala dos negros do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem a questão da quebrada, né? E não é muito da onde eu venho, né? Eu não venho da quebrada, é o Torto Arado. O Torto Arado, ele fala muito mais de um negro rural, né? Eu sou do interior de Minas, então é uma linguagem que eu estou mais acostumada, né? Dessa cultura que não é da favela, porque a gente sabe que tem negros em todos os lugares, né? Então a gente também não pode unificar a narrativa. Que a narrativa de um negro americano é totalmente distinta de um negro brasileiro, né? Eles não tiveram a cultura da democracia racial, nem miscigenação. E lá eles realmente são minoria, né? Aqui a gente é maioria, super miscigenado. Então a gente lê várias coisas e compara depois, né? Eu acho que são livros assim fundamentais para ler. Eu tenho vários não ficcionais, mas acho que é melhor entrar no ficcional, porque não ficcional. E esse aqui também que eu acho para quem quer. Olha, tem umas partes do Tornar-se Negro que eu não entendi, porque eu não sou psicóloga. Mas ele dá para entender, entendeu? É que tem uns negócios de ego e superego que eu não sei o que é, mas a autora explica depois o que é. Mas eu acho que é muito legal, principalmente porque é baseado em entrevistas que ela fez com pessoas negras de classe média, nos anos 80. E é legal porque são pessoas muito parecidas com a minha situação. Gente negra que viveu muito tempo no meio de gente branca. E aí acabou se sentindo necessidade de embranquecer, de fingir que não era negro, entendeu? E não cresceu junto, foi meu caso, eu não cresci perto do terreiro, da mãe de santo, da cultura da favela, do samba, eu sou de interior, né? Então a gente às vezes tem mais dificuldade de se entender como negro do que uma pessoa que vive nesse ambiente, que é muito mais ancestral, né? Sim. Embora a minha família seja toda de negros, né? E ela entrevistou... Essa obra vai para minha lista. Essa obra vai para minha lista aqui. Ela é de 83, essa obra, e aí a Zahar republicou agora, porque ficou muito tempo esquecida. Eu vi na sua postagem. Eu vi que você postou sobre ele, comentou lá e tal. Estou na metade do livro e eu estou achando muito legal. Outro livro que eu estou lendo também, eu já estou quase acabando, que é esse realmente é muito fácil para qualquer um ler, é O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, né? Eu estou muito feliz que agora ele é nosso ministro dos Direitos Humanos. Né? Anotei esses nomes todos dessas obras que você está citando aí, que eu vou colocar na descrição também. Lá. O Racismo Estrutural ele é um livro fácil de entender. O Silvio não escreveu necessariamente uma obra acadêmica, era um livro igual a da Djamila mesmo. A Djamila é muito assim. Eles escrevem livros para pessoas comuns, né? Aquele Quem Tem Medo de Feminismo Negro mesmo, qualquer pessoa pode ler. E esse, O Racismo Estrutural, ele é legal porque ele, para mim, assim, é um livro que qualquer pessoa consegue ler porque é muito explicadinho. Que é no sentido de entender que o racismo é estrutural mesmo. A nossa cultura ela é toda mediada por meio de racismo, e a gente não está falando só de racismo contra pessoas negras, né? Racismo no geral. Como é que você constrói uma sociedade racista, que é a nossa sociedade? Que não é só contra negros, é contra indígenas, contra asiáticos, né? E como que esse racismo ele tem uma série de desdobramentos. Óbvio que a ênfase dele é contra negros, mas a gente tem racismo. Olha o que a gente viu aí da tragédia do Yanomami. Se isso não é racismo, eu não sei o que é, né? Não é um povo negro, mas é um povo original, indígena, e que ainda tem aquela abordagem muito paternalista. E é legal que o Silvio mostra os lados, entre aspas, positivos e negativos do racismo, que todos são negativos, né? Mas a coisa do paternalismo, das vezes as pessoas ficarem cheias de dedos com a gente. Isso acontece muito na minha vida, na academia, né? O medo de ser racista é tão grande que às vezes as pessoas ficam te levando na mãozinha, né? Isso acontece comigo quando eu oriento muitos TFGs de alunos negros, né? Alguns TFGs que eu orientei eram de alunos negros. E aí, quando chega na avaliação, é sempre essa sensação. Tipo, gente, eu quero que vocês avaliem meus alunos. Não precisa ficar com medo, entendeu? Porque às vezes o projeto tá ruim mesmo. Não é porque o aluno é negro, sabe? Mas eu acho que a literatura, ela traz essas diversas nuances que a gente precisa ver. E assim, Winnie, você disse que as dicas, né, de leitura e a classificação é 45 anos. É interessante a pessoa fazer essas leituras para
ter conhecimento, Sim. e aí ele traduzir, É ele isso que eu penso. adaptar tudo ali para na sala de aula trabalhar toda a questão. Porque eu Com a acho que cabecinha do o adolescente. livro, talvez, por exemplo, são histórias pesadas, né? O livro O Olho Mais Azul, por exemplo, você não vai dar para uma criança de 14 anos ler, 15 anos, mas você pode ler e traduzir isso como adulto, né? Para esse entendimento. Claro que hoje já tem muita literatura para crianças negras, graças a Deus, né? Só que aí é o que eu ainda bato na tecla, ainda parece uma literatura especial. Eu vejo que é muito caro. Eu estava falando isso com o pai esses dias, porque eu queria queria criar um sebo, né? Especializado em literatura para crianças negras, mas os livros são muito caros. Então ainda tem esse estigma de ser uma literatura especial. Não, é livro infantil, e a criança branca também pode ler um livro infantil que o personagem principal é negro, entendeu? É igual shampoo para cabelo, né? Não precisa ser mais caro. Mas as editoras ainda estão muito nessa coisa de, né? É um livro específico. Mas graças a Deus que ainda tem, né? Porque na nossa época não tinha, né? Verdade. Eu acho que é um exercício legal, é o exercício de descrever uma personagem e ver como é que a pessoa vê a personagem na cabeça dela. E a gente percebe que muitas vezes a personagem que a gente vê é branca, né? Se você não fala a cor da pele e descreve a personagem, a gente autoramente é isso, sabe? Que a cultura, tudo parece que é branco e o resto, o outro que é errado, né? Mas na verdade não. Uhum. Nossa, Eu acho que eu tenho alguma, não sei se eu tenho. Mas na verdade os livros que eu tô lendo de literatura negra, eles todos têm uma classificação mais 18 mais, né? Eu estava lendo Kindred, da Octavia Butler também. E ela é especializada em ficção científica, afrofuturismo. São maravilhosos, mas também não é para 16, é 16 mais, eu diria. Já é um livro que dá para um adolescente ler, mas mais velho, né? Não, porque são temáticas difíceis, né? sim, eu acessei lá Leia Preta Leia e assisti algumas dicas, algumas colocações que você faz, vídeos. Nossa, eu, sinceramente, Willy, eu te achei assim inspiradora. Gostou? Obrigada. Achei ativa, gostei assim de diferenças, você faz umas coisas diferentes lá. Inclusive, você é tão inspiradora, me inspirou, tá? Que inclusive eu fiz meu standzinho aqui, minha... Eu vi o seu fundo! Você viu a coisa simples dessa de fazer? Eu resolvi fazer. Vi fazer uma arte, tal, e colocou assim com impressões de livros, né, jornais, e fez. Nossa, eu achei maravilhoso, que criativo. Aí eu me inspirei, né? Falei assim, eu vou fazer o meu mural aqui, colocando meus poemas. Aí eu coloquei meus poemas, os desenhinhos aqui. E fica um simples, né? E bonito. É porque eu tinha uns livros de poema também, que era de poema, mas muito velhos, que eles estavam desfazendo já. E aí eu fiquei com dó de jogar fora, porque não tinha o que fazer para salvar. Eram livros de 1900 e bolinha, né? Eu tinha os Lusíadas, que estava fazendo... Eu acho que era uma edição de 60 e alguma coisa, mas assim, o livro estava se desfazendo. Aí eu falei, eu vou aproveitar, né? Porque eu tenho rinite, não posso ficar abrindo livro velho. E vários recortes de jornal, adesivo, coisa que a gente junta, achando que vai usar. Aí eu falei, vou fazer e fiz um pedaço de papel, porque aí eu podia botar em qualquer lugar para gravar, né? Uhum. Eu achei maravilhoso. Lindo. E dar destaque para o rosto da gente, né? Não, gostei muito da sua ideia. Nossa, e assim, tem muitas leituras lá que você apresenta, que você indica, que eu não conheço. Se vou passar a fazer essas leituras, até mesmo para o conhecimento, até mesmo assim para minha questão de identidade também, né? Eu vou voltar. Agora eu passei por uma mudança, né? Eu criei umas mudanças no Leia Preta Leia e eu vou usar o canal de YouTube, porque são vídeos mais longos, num formato mais de aula. Então eu vou pegar livros como esse, né? Tornar-se Negro, ou do Silvio de Almeida, e vou passar a apresentar eles num formato mais de aula, mais mastigado, para pessoas que às vezes não têm acesso, né? Para fazer essa leitura. E as resenhas de livros de literatura eu vou me concentrar mais no Instagram e no TikTok mesmo, que é onde estão as pessoas, né? A gente tem que admitir que é onde estão as pessoas. E no YouTube eu vou deixar um formato de
de vídeos mais longos para esses livros mais base, que eu chamo de base, né? Mas eu também tenho um segundo projeto, porque eu sou workaholic, eu trabalho, que é eu estou aproveitando para me vender meu jabá aqui no seu, no seu... Que é um podcast que eu criei ano passado. Chama Grande Irmã, e é um podcast de mulheres na ficção científica. Então, estão saindo episódios às segundas-feiras, e aí, geralmente, eu pego um livro de ficção científica para discutir algum assunto atual, e também vou falar de autoras lá, né, especificamente. Então, ele é esse formato. A gente fez um episódio muito legal sobre a Revolução dos Bichos, e como que a Revolução dos Bichos explica o anticomunismo no Brasil agora. Porque foi bem na época que fez um mês da invasão lá do Planalto e tal. Aí eu falei, falei com uma amiga minha, vamos falar sobre a Revolução dos Bichos. Como é que você consegue mudar, pegar uma obra de cultura e transformar ela numa arma ideológica, né? Então é esse o assunto que eu vou tentar fazer às segundas-feiras, assim, 2, 3 vezes por mês. E aí provavelmente vai ter Kindred também, então quem quiser, um outro Instagram meu, vou até comentar aqui para quem quiser seguir. Que é esse específico do podcast, que é às segundas-feiras. O podcast ele sai no YouTube, nas plataformas de streaming, é de graça, não tem fins lucrativos. É a Grande Irmão o nome. É por causa do Grande Irmão, né? Do George Orwell. Então eu estou tentando aí vários formatos para tentar pegar vários públicos, né? Quem gosta de podcast, eu acho podcast uma ferramenta maravilhosa. Tem gente que não gosta. Eu gosto porque você está lavando uma louça, dirigindo um carro, limpando a casa, que é um formato de áudio, né? Não é de vídeo. Inclusive, fica a dica para vocês da Profis que Leem. Podcast é um formato maravilhoso para quando você quer fazer um conteúdo que não quer que seja de vídeo. Mas é isso, o projeto está aí desde 2019. Aí essa sugestão. É muito bom. Até porque é mais tranquilo de fazer também, né? O podcast. E eu acho que é isso. A gente está na luta, né, Elisângela? Professores que leem, né? Mas eu agradeço demais o convite. Porque eu já acompanhava o trabalho de vocês e eu falei, olha... Winnie, nós que agradecemos, toda a equipe Profis que Leem agradece pelo seu sim, né? Porque vocês, quando dizem sim, é que acontece. As coisas acontecem. É verdade. O projeto acontece. Então, gratidão, tá, por ter aceito esse convite. As portas estão abertas aí. Volte, retorne para compartilhar mais com a gente. Tá? Ei, aqui livro Tornar-se Neutro, né? Mostra pra gente, eu vou mostrar o meu aqui, meu compartilhamento, de tirar print, a gente, orientação, Dores de Ébano, Tornar-se Negro. Tirar meu óculos. Aí. Deve ter feito print. Então, olha, gratidão mesmo, tá? E eu quero aproveitar, pessoal, terça-feira próxima aí, né? Dia 28, eu acho. 28. Isso. Às 21 horas, a Cláudia Oliveira vai estar recebendo o Gilberto para uma live. Então, todos convidados aí, tá? Terça-feira, dia 28, às 21 horas, tá? Prestigiar a live aí com Claudinha. E aí, gratidão, Winnie. Eu já falei. 5 minutos, bem que você falou, né? Que o assunto quando rende. O tempo passa assim, bem rapidinho, a gente não percebe. A conversa assim flui, aquilo tudo que eu te disse, acontece. Então, obrigado, tá? Mais uma vez, portas abertas, volte sempre que você desejar, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço o convite, espero que eu venha mais vezes, dessa vez para discutir mais algumas obras, né? Que a gente fez mais um compêndio. Vou aproveitar para convidar quem está assistindo para vocês seguirem @LeiaPretaLeia, como a Elisângela gratamente apresentou, está em praticamente todas as redes sociais, quando eu consigo, mas tá aí, tem até no Twitter, quando eu consigo dar conta.
Conteúdos aqui no Instagram e no TikTok todos os dias e no YouTube de segunda e quarta, né? Quando eu consigo dar conta também. Não é uma promessa, não, mas... É de acordo com o que é possível, né, Winnie? De acordo com o que é possível, né? É possível, com certeza. Tá. E aí, Profisquilei, tem aquela perguntinha final que a gente fecha a live, que é aquela perguntinha assim, para fazer pensar, para instigar, motivar a leitura, que é aquela assim, e você, hoje, né? É a perguntinha do Profisquilei. De madrugada, mais linda. Leia, Preta, leia hoje, Com né? certeza. Com certeza. Beijo, Tchauzinho, agradeço. Tchau, gente. Adorei te conhecer. Também. Beijo. Tchau. Tchau.